Então, rapaziada, estamos aqui com o nosso grande atleta Diogo, do Taekwondo, medalhista brasileiro, aqui no Kwanzaa 2016, personalidade forte, nosso grande campeão, e vamos fazer aqui uma intervenção aqui com... Ô, mano, Diogo, fala um pouquinho da sua trajetória de vida aqui pro pessoal que vai estar vendo você pelo Facebook. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diogo Silva, sou atleta olímpico de Taekwondo. Iniciei minha carreira com 7 anos de idade no litoral norte de São Paulo, que é onde eu nasci, fui criado. Depois passei a equipe júnior para Campinas, junto com o time de futebol da Ponte Preta. E dali começou a minha carreira internacional. Então o Taekwondo virou esporte olímpico em 2000. Aí eu fui para os primeiros Jogos Olímpicos que um atleta masculino participou, que foi em 2004. Depois tentei em 2008, não consegui, retornei em 2012. E aí foi surgindo inúmeras possibilidades de competir em torneios internacionais. Eu fiquei durante 12 anos titular da seleção brasileira e assim fui construir minha carreira no esporte. Maravilha. E Diogo, quais foram os grandes obstáculos para você nessa sua trajetória enquanto atleta profissional? Acho que como atleta era não ter parâmetro, porque aquilo que eu queria, nenhum outro atleta ainda tinha conseguido. Então o Brasil não era preparado para nos preparar para esses torneios. Então eu tive a oportunidade de treinar fora do Brasil, de treinadores internacionais me prepararem, mas não ter o parâmetro e as pessoas, pelo fato de ninguém ter feito, duvidavam que alguém poderia conseguir. Perfeito. Então minha carreira sempre foi de quebrar essas barreiras, porque eu falava, não, tem um campeonato que ninguém conseguiu ganhar, é esse que eu quero, é esse que eu vou tentar. Então minha carreira foi construída em cima dos campeonatos mais difíceis, então por isso que eu consegui chegar tão longe, porque a minha preparação também tinha que ser à altura. Perfeito. E Diogo, enquanto atleta afrodescendente, a questão étnica implica de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal, na sua evolução como atleta profissional? Acho que implica mais por ser brasileiro, negro, né, aqui no Brasil, porque a gente está na América do Sul, extremamente distante de onde acontecem as principais competições, que é a Europa e a Ásia. Perfeito. A gestão que o Brasil tem não integra esporte com a educação, então ou o cara escolhe estudar ou ele escolhe treinar. Interessante. E com isso a gente perde muito na base de ciência. Então o professor, que é para ser um professor universitário, também é para ser meu treinador. Então esses caras estão separados. Entendi. Então aí tudo fica dentro de clube. Então se você tem dinheiro para pagar o clube, você participa. Se não tem, não participa. Então a minha maior dificuldade, primeiro, é estar num Brasil que não compreende esporte. Estar num Brasil que não sabe falar de esporte e não sabe trabalhar com esporte. Porque o negro no mundo do esporte, ele é a referência. Ele é uma das poucas referências do mundo no qual a preferência é o atleta negro. Então, os grandes ícones do esporte do mundo são negros, né? Usain Bolt, Muhammad Ali, João do Pulo, os quenianos. Então, praticamente, ter um negro dentro de uma equipe, eles fazem tudo, eles pagam tudo que você precisar. O grande problema é você estar em um país que não compreende esse potencial. Aí que vem um problema nosso e um problema de outros países. Quem não compreende que o negro tem uma aptidão física acima dos outros, ele não consegue desenvolver isso precocemente, desde criança. Então, normalmente, é sempre um jovem talento que surge do nada. Ele não é preparado como um asiático como um europeu é. Então, a diferença ela está muito mais na competência, como Cuba tem essa competência. Praticamente a seleção de todos os esportes de Cuba são negros e eles são os melhores do mundo, sempre. Então a coisa está em como fazer e aonde a gente quer chegar. Perfeito. E qual análise você tem sobre as perspectivas do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016, Diogo? O Brasil ele está passando uma fase bem conturbada, porque os Jogos Olímpicos é no Brasil, então está se investindo muito dinheiro, porém há um descrédito do povo brasileiro com o Brasil. Isso será descontado nos Jogos Olímpicos. O público pode assistir os Jogos Olímpicos com uma mágoa que não é do atleta, mas sim do país. Então a derrota pode ser uma derrota muito maior do que a derrota
da competição. Poxa e o vida. atleta vai sentir isso. Então o atleta não precisa estar tão preparado fisicamente, mas a cabeça dele tem que estar preparada. O mundo vai cair, mas eu tenho que estar de pé, porque se ele não tiver essa cabeça, ele vai desmoronar. E eu acredito que o atleta que vai ter sucesso é o que tiver uma boa cabeça. Perfeito. E que mensagem você gostaria de deixar para as crianças afrodescendentes que querem praticar esporte, Diogo? Acho que as crianças do mundo, o importante é que nós possamos servir de referência. Então, primeiro começa a gente fazendo a nossa parte, porque a criança, desde pequeno, ela desenvolve através do olhar, ela copia. Se você faz a coisa certa, ela copia a coisa certa. Então, acho que minha palavra para as crianças é para os pais das crianças, para os tios das crianças, os irmãos, façam a coisa certa que eles vão copiar a coisa certa. Certo. Diogo, em nome da nossa comunidade, gostaria de agradecer, deixar o nosso gesto de gratidão e muito obrigado por toda a representatividade que você tem junto com a nossa comunidade e por tantas vezes ter representado o nosso povo, a nossa gente de uma forma tão brilhante, tão competitiva e tão vitoriosa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês. O Kwanzaa é um projeto que deve servir de referência para outros que ainda estão caminhando, e nós temos que nos unir, porque senão não vamos vencer nunca.